Então, é importante que a gente identifique, né, o que tem causado esse sentimento de culpa na nossa vida, né? Da onde que está vindo, qual é a causa, se é um fator externo, se é algo, uma questão que estão colocando para a gente, ou se isso é algo que estamos nos penalizando. Né? Se isso tem a ver com você ou com o que esperam de você. Porque tem coisa, gente, que a gente não vai conseguir mudar, né? Que é melhor a gente se afastar de determinadas pessoas quando elas esperam e quando elas fazem nos sentir culpados. Outro exemplo também, quando você tem amigos que esperam de você algo, querem fazer uma viagem, querem que você esteja presente, mas você não pode ou não quer estar. E aí você entra em estado de culpa, né? Poxa, né? Meus amigos estão dizendo que nossa, só vai ser legal se eu for, não vai ser a mesma coisa se eu não for. Então, você entra num estado de sofrimento por causa disso, né? Às vezes é melhor você ser honesto com essas pessoas ou até mesmo se afastar, tá? Então, sentir culpa é algo do ser humano, mas lembrando que esse é um sentimento que ele foi colocado pra gente. A gente não nasce com o sentimento de culpa, tá? A gente, quando é criança, quando somos de bebês para criança, bebê não, né? Mas assim, criança bem pequena, nos são ensinadas coisas que querem que a gente faça. E se a gente não faz aquilo da forma que gostariam que fizéssemos, nós somos penalizados e não somos até somos reprimidos, somos afastados, né? Somos castigados, ao invés de nos colocarem dentro daquilo que ensinar-nos com amor, com afeto, né? Não, não é para você fazer dessa forma, é para fazer assim, assim, assado, por isso, por isso, por isso. Não, nós somos castigados, né? E o medo do erro também traz sensações muito ruins, o medo do afastamento, né? Às vezes, situações de casamento, por exemplo, né? Você já não ama mais o seu parceiro, mas ele ainda sente um amor muito grande por você. E aí você sente culpa de abandonar aquele casamento de longos anos, com filhos, com medo dessa repressão social que vai vir em razão desse afastamento, desse rompimento desse laço, né? Porque você aprendeu quando você era criança que quando você errava, você era castigado, que você era afastado do grupo. Então, tem também essa questão. Então, gente, a gente precisa, para trabalhar a questão do sentimento de culpa, os primeiros passos é identificar de onde está vindo esse sentimento e se acolher, acolher que você está passando, se auto-perdoar, tá? Porque esse sentimento de acolhimento, ele tem a ver também com o auto-amor e com a autocompaixão, né? Porque significa que você acredita que o seu erro é desculpado, desculpável. Sim. Então, você precisa esquecer essa ideia de que você é perfeito. Porque aquela frase que todo mundo fala, mas que às vezes ela é tão repetida que a gente nem dá tanta bola. Mas se nem Jesus Cristo agradou a todos, quem somos nós para agradar? E Jesus Cristo não agrada até hoje, né? Não agradou naquela época que ele viveu e não agrada até hoje. Então, a gente precisa esquecer essa ideia de ser perfeito. A gente vai errar, né? A gente vai errar. E o que a gente precisa fazer é aprender com isso. Qual foi a lição? O que a gente pode transformar nisso para sermos pessoas melhores? Talvez para não repetirmos um comportamento que nos fez mal, que nos trouxe nessa sensação de culpa. Mas ficar gastando energia lutando mentalmente, tentando mudar o passado, né? Ah, se eu pudesse mudar isso, se eu pudesse mudar aquilo, né? Infelizmente, isso aí não vai te levar para lugar nenhum, tá? Isso só vai te impedir de se conectar com a sua essência,